Vamos então resolver o conjunto de exercícios F24 sobre sequências. Este conjunto de exercícios é constituído por 3 exercícios. Vamos começar aqui pelo nosso primeiro, que tem 4 linhas. O enunciado diz-nos o seguinte: observa a sequência formada por lápis. Seja A a função que ao número da figura associa o respectivo número de lápis necessários para construir. Determina o termo 5, o termo 6 e o termo 7. Vamos então resolver a primeira questão. Vamos analisar as figuras que nos dão. A primeira figura é constituída por 6 lápis, a segunda já tem mais 2, 8, a terceira tem mais 2 ainda, 10, e depois a quarta tem mais 2 ainda, 12. Portanto, nós aqui, se analisarmos esta sequência, nós verificamos que existe aqui uma regularidade. Qual é a regularidade? Qual é a lei de formação? É que qualquer termo é igual ao termo anterior mais 2. Né? 6 mais 2 dá 8, depois 8 mais 2 dá 10, 10 mais 2 dá 12. Portanto, existe aqui uma regularidade. Portanto, sabendo esta regularidade, nós conseguimos determinar imediatamente os termos, o quinto termo, o sexto e o sétimo. Basta ir adicionando sequencialmente duas unidades. Portanto, 12 mais 2 dá 14, é o termo 5. 14 mais 2 dá 16, termo 6. E 16 mais 2 dá 18, termo 7. Portanto, esta é a resposta. Neste caso, o termo regularidade, ou termo de formação, é o termo seguinte é igual ao termo anterior mais 2. Vamos à linha 2, indica o termo de ordem n da sequência. Esta pergunta, o que me está a solicitar é o termo geral da sequência. Isto é, não é suficiente sabermos qual é a relação de um termo com o anterior, ou vice-versa, ou do termo anterior com o termo seguinte, que é de 2 unidades, passando do anterior para o seguinte, mas ter uma fórmula que nos relaciona o número de lápis com a ordem da figura que nós estamos a pensar. Vamos resolver este problema por 2 métodos. O primeiro método vamos fazer uma análise das figuras e depois iremos no segundo método fazer um cálculo algébrico. Ora bem, se nós olharmos para as figuras, o que é que nós verificamos? Verificamos que existe aqui um denominador comum, isto é, a figura seguinte, esta segunda figura, é exatamente a figura anterior acrescentando estes dois lápis. E a terceira é exatamente a anterior acrescentando mais 2. E a quarta, exatamente a anterior acrescentando mais 2. Existe aqui um elemento comum, que é o que está aqui assinalado a vermelho. Não é? Este quadrado mais estes 2 da ponta é um elemento comum em todos eles. Portanto, temos o elemento comum aqui mais 2, depois temos o elemento comum aqui mais 2 e depois mais 2. Temos aqui o elemento comum e depois mais 3 pares. 2, mais 2 e mais 2. Portanto, poderíamos dizer, como primeira aproximação, que o termo de ordem n é igual a kn mais 6. Porquê é que eu estou a dizer desta forma? Nós não nos podemos esquecer que a sequência vai nos dar uma função afim. Isto é uma função do tipo y igual a x mais b. Neste caso, o coeficiente a é o k, o nosso x é o n e o b é igual a 6. Igual a 6 porquê? Porque nós verificamos que o termo que se repete aqui são 6 unidades. Aqui 6, depois aqui 6. Este termo aparece em todos os termos seguintes. Portanto, podemos dizer que é um elemento comum, podemos aqui adicionar 6 unidades. Neste momento sabemos que AN é igual a KN mais 6, não sabemos qual é o valor deste K. Mas agora reparemos o seguinte, se nós para passarmos do segundo para o terceiro termo e do terceiro para o quarto adicionamos 2 unidades, nós para passarmos do segundo para o primeiro temos que subtrair 2 unidades, isto é para que a regra seja exatamente a mesma. Ora, se nós fizermos isto, significa que nós vamos ter que subtrair 2 unidades ao termo comum. Sendo assim, podemos dizer então que o termo geral deixa de ser Kn mais 6 e passa a ser Kn mais 4. Reparem na diferença da pintura. Nesta primeira situação, isto é Kn mais 6, nós temos 6 elementos comuns. Na segunda, passamos a ter apenas 4, que é o quadrado. Significa que é acrescentado estes 2 no termo de ordem 1 e acrescentado mais 2 no termo de ordem 2 e assim sequencialmente. Então podemos dizer que AN terá este aspecto, isto é Kn mais 4. Sabemos, contudo, que para definir a reta afim precisamos de 2 pontos. Neste caso, vamos precisar apenas de um, porquê? Porque nós já temos o B na nossa ordenada na origem definida, que é o 4. Precisamos apenas de um ponto. Então, e temos aqui vários pontos, podemos escolher um deles. Sabemos então que o termo de ordem 1 é igual a 6. Não é assim? A figura de ordem 1 tem 6 lápis. 1, 2, mais 4, 6.
Então, substituindo n igual a 1 e A1 igual a 6, nós podemos dizer então que 6, que é o A1, é igual a K vezes 1, que é o N, mais 4. Temos aqui uma incógnita, por isso é que precisamos apenas de um ponto, porque só temos uma incógnita. Resolver em ordem a K, nós temos 6 é igual a K mais 4, ou seja, K mais 4 é igual a 6, de onde K é igual a 6 menos 4. O 4 está a somar no primeiro membro, passa para o segundo a subtrair, de onde K é igual a 2. Então, sabendo o valor de K, já temos a nossa expressão. A n é igual a 2n mais 4, correto? O 4 já tínhamos terminado antes, faltava o K, não é assim? E, aliás, isto comprova que a nossa fórmula está correta. E está correta porque, se nós adicionamos sempre duas unidades, nós estamos a pensar em números pares, não é? 2 mais 2 mais 2. Qual é a fórmula geral do número par? É igual a 2n. Portanto, está comprovado. A n é igual a 2n mais 4. Portanto, esta é uma análise que nós podemos fazer em termos de figura. Agora vamos fazer a mesma resolução, mas pelo método algébrico. Temos então os 7 termos, com os respectivos quantidades de lápis, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. O que é que nós verificamos? Verificamos que a diferença entre os termos, o termo seguinte e o termo anterior, é constante. Isto é, 8 menos 6 é igual a 2, 10 menos 8 é igual a 2, 12 menos 10 é igual a 2, 14 menos 12 é igual a 2, 16 menos 14 é igual a 2 e 18 menos 16 é igual a 2. Portanto, se a primeira diferença é constante, que é o nosso caso, e neste caso igual a 2, o termo geral da sequência, isto é, a expressão que nos vai dar o termo geral, é uma expressão de grau 1, isto é do tipo y é igual a x mais b, isto é, da função afim. A n é igual a vezes n, isto é uma constante, mais b. Agora, como é que nós conseguimos determinar esta expressão? Sabemos que para determinarmos a equação de uma reta afim, precisamos de conhecer dois pontos. Nós temos aqui vários, temos até 7. Podemos escolher dois deles e substituir. E vamos ter duas equações a duas incógnitas. E vamos resolver como nós fizemos nos exercícios anteriores da reta afim e na determinação dos coeficientes A e B. Vamos já ver em seguida. Mas antes de resolvermos, eu queria só pôr aqui mais uma questão. Vocês podem me dizer, mas aqui, nesta anterior, as diferenças são constantes. E se não fossem? Pode acontecer. Mas não será para este ano que vocês vão analisar esses casos. Se a primeira diferença não for constante, significa que poderá ser a segunda, eventualmente. Então, só que na segunda nós não vamos ter uma equação do primeiro grau, isto é, não vamos ter uma equação deste tipo. A n é igual a A vezes n mais b. Vamos ter uma equação cujo expoente de n é igual a 2. Isto é uma equação do segundo grau, que vocês ainda não deram e por isso nós não vamos entrar em pormenores. Só para ficarem com esta ideia. Se a primeira diferença não for constante, será a segunda. E nesse caso teremos uma equação de segundo grau. Se a segunda diferença não for constante, será a terceira. E nesse caso teremos uma equação do terceiro grau, que vocês também não deram, darão mais tarde. Isto é só para demonstrar que esta metodologia serve para resolver problemas deste tipo. Isto é, até problemas mais complexos. Voltando ao nosso caso, nós temos então a n igual a vezes n mais b. Para definir a equação da função afim, precisamos conhecer então dois pontos, até conhecemos mais, como já dissemos. Então, quais são os pontos que nós escolhemos? Escolhemos n igual a 1, temos y igual a 6, n igual a 2, temos y igual a 8. Foi o que nós fizemos aqui. N igual a 1, temos a n igual a 6, que é o primeiro termo, n igual a 2 e a n igual a 8, segundo termo. Então, vamos substituir o nosso x, o nosso y, ou seja, o nosso n e o nosso an na expressão. Então fica que A1 é igual a A vezes 1 mais B, o A1 é igual a 6, fica então 6 é igual a A vezes 1, que é A, mais B, e substituindo agora o termo 2, nós vamos ter A2 é igual a 8, é igual a A vezes 2, que é o N igual a 2, mais B. Temos então duas expressões, mas com duas incógnitas. Como é que nós resolvemos isso? Como nós já ensinamos anteriormente. Resolvemos uma delas, vamos começar aqui pela primeira, 6 é igual a A mais B, e vamos resolvê-la em ordem a A. Então fica A mais B, passando para o primeiro membro para ficar a variável no primeiro membro, fica A mais B igual a 6, de onde A é igual a 6 menos B. Agora, sabendo que A é igual a 6 menos B, substituímos o nosso A na segunda expressão por este valor. Sabemos que 2A mais B será 2 vezes 6 menos B mais B. Propriedade distributiva, resolvendo isto, chegamos a um valor de B igual a 4. Correto? Sabendo o valor de B igual a 4,
Vamos à anterior e substituímos o b por 4. Então fica 6 menos 4 é igual a 2. Então já temos o nosso valor de A, que é 2, e o nosso valor de B, que é 4. Substituímos na nossa fórmula anterior. A é igual a 2, B é igual a 4. AN é igual a 2n mais 4, que é exatamente o valor que nós chegamos aqui anteriormente no método gráfico. Certo? Vamos à terceira questão. Quantos lápis seriam necessários se pretendêssemos formar a figura número 100? Ora bem, nós conhecemos a fórmula geral, ou seja, o termo geral. A n é igual a 2n mais 4. É só substituir o n, que é igual a 100, e resolvendo esta expressão, nós vamos ter o nosso A100. Portanto, A100 será 2 vezes 100 mais 4, ou seja, 204. Para fazer a figura 100, n igual a 100, precisamos de 204 lápis. E vamos analisar em termos gráficos. Reparem que nós na figura 1 temos esta parte comum e acrescentamos 2 na horizontal, e a partir daqui é acrescentar sempre 2 na vertical. Na figura 2 temos 2, aqui só, portanto uma fiada, um par. Na figura 3 já vamos ter 2 pares. Na figura 4 já vamos ter 3 pares. Portanto, o número de pares na vertical vai ser inferior a uma unidade relativamente ao nosso n. Então, para uma figura n igual a 100, nós vamos ter 100 menos 1, ou seja, 99 pares. Portanto, vamos ter aqui 99 traços para cima e 99 traços para baixo. Portanto, esta é a nossa figura 100. A linha 4, e última deste problema, admite que se continuássemos a sequência, existiria alguma figura formada por 53 lápis? Vamos resolver o problema de duas maneiras. A primeira, utilizando o termo geral. Sabemos que AN é igual a 2n mais 4. Sabemos que o nosso AN, que é o número de lápis, é igual a 53. E pretendemos saber o nosso N. Então substituímos o AN por 53 e vamos resolver a expressão em ordem N. Então temos 53 é igual a 2n mais 4. Passando a variável para o primeiro membro, fica 2n mais 4 igual a 53. Portanto, trocamos os membros. Fica então 2n igual a 53. O 4 está a somar no primeiro membro, passa a subtrair para o segundo. Fica 53 menos 4, ou seja, 49. De onde n é igual a 49 sobre 2. Portanto, 2 está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir para o segundo. Vamos ter um n igual a 24,5. Será que existe um nível 24,5? Claro que não. O n tem que ser um número natural. Tem que ser 1, 2, 3, por aí adiante. Portanto, existe um nível anterior a este, que é o 23, e existe um nível superior a este, que é o 25. Portanto, não existe uma figura na sequência formada por 53 lápis. E era fácil de prever, né? E vamos já ver porque é que era fácil de prever. Vamos analisar o nosso segundo método. Nós já vimos anteriormente que o nosso termo geral é AN igual a 2n mais 4, onde 2n é a representação matemática do número par. Não é assim? Portanto, se n é igual a 1, é 2 vezes 1 é 2. Se for igual a 2 é 4. Se for igual a 3 é 6. Portanto, é a representação dos números pares. Quando nós adicionamos um número par a outro número par, 4 é um número par, significa que nós vamos obter o AN tem que ser um número par. Ora, se nós aqui estamos a perguntar se existe algum número ímpar que satisfaça esta equação, claro que não existe. Portanto, nós já sabemos que os termos, isto é, quantidade de lápis que se utilizam para fazer as figuras desta sequência, são sempre uma quantidade par de lápis. Nunca pode ser uma quantidade ímpar. Correto? Vamos então à segunda pergunta. Escreve os 5 primeiros termos de cada uma das sequências, cujo termo geral é... Temos aqui 3 alíneas. Vamos então ver a primeira. A linha A, n sobre n mais 1. No fundo é substituir o n por valores 1, 2, 3 até 5. 1 sobre 1 mais 1 dá 1 meio. O segundo termo, 2 sobre 2 mais 1. 2 mais 1 é 2 terços. 3 sobre 3 mais 1 é 3 quartos. 4 sobre 4 mais 1 é 4 quintos. E 5 sobre 5 mais 1 é 5 sextos. A linha B é fazer a mesma coisa, só que o termo geral é diferente. E aqui tem uma particularidade. Substituindo o n por 1, 2, 3, 4 e 5, o que é que nós verificamos? Como estamos a multiplicar por um número par, obtemos sempre um número par. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Temos então uma potência específica. É uma potência de expoente par. Significa que se a base é negativa, é sempre positiva, a potência. E, por outro lado, se a base é igual a 1, significa que o resultado é 1. Porque 1 levantado a qualquer número é igual a 1.
À linha 3, menos 2n ao quadrado menos 1 terço, é substituir o n por valores 1, 2 até 5. Obtemos então menos 2 levantado a 1 ao quadrado menos 1 terço, isto dá menos 7 terços. Depois menos 2 vezes 2 ao quadrado menos 1 terço, isto dá menos 25 terços. Menos 2 vezes 3 levantado ao quadrado menos 1 terço, isto dá menos 55 terços. Menos 2 vezes 4 ao quadrado menos 1 terço, isto é igual a menos 97 terços. E finalmente, menos 2 vezes 5 levantado a 2 é igual a menos 51 terços. À linha 2, constrói no teu caderno um referencial cartesiano e representa o gráfico dos 5 primeiros termos da sequência referida em B. Como nós vimos, a sequência referida em B é A índice n é igual a menos 1 levantado a 2n. Isto é, o resultado desta sequência é sempre o valor 1. Portanto, se é o valor 1, nós temos uma reta horizontal y igual a 1. No fundo, y igual a 1. Não esqueçamos que a equação de uma sequência de grau 1, né, em que a expressão é n levantado a 1, é sempre uma reta afim. No caso concreto, se A for nulo, nós temos y igual a B. Neste caso, A índice n é igual a menos 1 levantado a 2n, ou seja, A índice n é igual a 1. Vamos finalmente à terceira pergunta, que é a seguinte: o Alexandre pretende construir vedações de diferentes comprimentos utilizando barras de madeira de duas larguras diferentes, como se mostra a figura. Nesta sequência, a primeira figura é constituída por 4 barras, portanto, 2 na vertical e 2 na horizontal. Depois, no nível 2, já vamos ter 7 barras, 3 na vertical e depois 4 na horizontal, aqui 1, 2, 3, 4. E finalmente, na terceira figura, temos 10 barras, ou seja, 4 na vertical e 6 na horizontal. Determina o termo geral da sequência, que é o número da vedação, associa o número de barras necessárias para construir. Pois bem, vamos então resolver este problema da mesma maneira que resolvemos o anterior. Este é de duas maneiras, só que agora vamos resolver em primeiro lugar pelo método algébrico e depois faremos pela análise da figura. Portanto, se n é igual a 1, o número de barras é 4, se n é igual a 2 é 7 e se n é igual a 3 é 10. Fazendo a primeira diferença, verificamos que 7 menos 4 é 3 e 10 menos 7 é 3. Isto é, a primeira diferença é constante. Já sabemos que quando a primeira diferença é constante, a expressão do termo geral é uma equação do tipo afim. Isto é, uma equação do primeiro grau, do tipo y é igual a x mais b. Neste caso, a índice n é igual a vezes n mais b. É uma função afim. Já conhecemos então dois pontos. Por exemplo, o ponto 1. Para n igual a 1, a sequência é igual a 4. Para n igual a 2, a sequência é igual a 7. Substituindo os pares 1, 4 e 2, 7 nas respectivas expressões, vamos obter duas expressões em função da A e B. A primeira, 4 é igual a A mais B, e a segunda, 7 é igual a 2A mais B. Vamos então resolver esta expressão de modo a determinar os valores da A e B. Resolvemos, por exemplo, a primeira, em ordem A, fica então A mais B igual a 4, onde A é igual a 4, o B está a somar no primeiro membro, passa a subtrair para o segundo. Portanto, fica A é igual a 4 menos B. Vamos substituir aqui na segunda o A por 4 menos B. Substituindo o A por 4 menos B, fica então probabilidade distributiva 2 vezes 4, 8, menos 2B. Menos 2B mais B dá menos B. Portanto, trocando agora os membros de modo a ficar a variável no primeiro membro, fica 8 menos B igual a 7, de onde menos B igual a 7. O sinal do 8 é positivo, passa para o outro lado com o sinal negativo, menos 8. Menos B é igual a menos 1, que 7 mais 8 é menos 1. Multiplicando ambos os membros por menos 1 para tornar o B positivo, fica então B é igual a 1. E tornamos o valor de B positivo porque nós queremos determinar o valor de B, não queremos determinar o valor simétrico de B. Neste caso fica B igual a 1. Substituindo agora o B igual a 1 naquela primeira expressão, fica então A igual a 4 menos 1, ou seja, A igual a 3. Portanto, A índice n é igual a 3 vezes n mais 1, em que A é igual a 3 e B é igual a 1. Vamos então resolver o exercício utilizando o segundo método, isto é a análise das figuras. A primeira coisa que nós temos que analisar é a seguinte: quais são os elementos comuns a todos os níveis? É evidente que, como primeira aproximação, o elemento comum é os elementos do nível 1. Portanto, tem aqui as 4 barras. Ali repete-se as 4 barras e acrescentam-se mais 3. Aqui repete-se as 4 barras e acrescentam-se mais 3 e mais 3. Significa então que a nossa expressão geral, como primeira aproximação, será do tipo A índice n é igual a K em n mais 4. Mais 4 porquê?
4 mais 4 é o valor que é constante, isto é o que é comum em todas as figuras. Portanto, 4 madeiras, aqui mais 4 e mais 4. É evidente, quando queremos passar do nível 2 para o nível 3, nós temos que adicionar 3 unidades. Isto é 3 madeiras. Então, para que se mantenha a mesma regra, significa que quando passamos do nível 2 para o nível 1, temos que subtrair 3 madeiras. Então, esta expressão geral, como primeira aproximação, não serve. Nós temos que reduzir a quantidade constante em 3 unidades. Portanto, reduzindo em 3 unidades, fica 4 menos 3 é 1. Portanto, a nossa expressão geral vai ser do tipo A índice n igual a Kn mais 1. Como temos apenas uma incógnita, neste caso o valor de K, basta-nos selecionar um dos pontos, não é? Porque se fossem as duas, se não desconhecêssemos o valor de B, é necessário os 2 pontos. Neste caso, não. Então, vamos escolher o nosso primeiro ponto. Quando a figura é do nível 1, o número de madeiras é 4. Então, substituindo na nossa expressão, A índice 1, que é 4, é igual a K vezes N, que é 1 mais 1, ou seja, 4 é igual a K mais 1, de onde K mais 1 é igual a 4, vamos pôr a variável no primeiro membro, de onde K é igual a 4 menos 1, ou seja, K é igual a 3. Como já sabíamos o valor de B, então A índice N é igual a 3N mais 1. É a expressão geral que nós chegamos na nossa primeira metodologia.